O Brasil é hoje a 13ª maior economia do mundo, totalizando um PIB de 7,4 trilhões de reais. Porém, tendo aproximadamente 200 milhões de habitantes, o PIB per capita fica em torno de 34 mil reais, abaixo da média mundial. Em comparação, os Estados Unidos, o outro país do continente com território de tamanho continental e população comparável, aproximadamente um terço maior do que a do Brasil, é de longe a maior economia do mundo, com um PIB de 110 trilhões de reais, dando mais de 300 mil reais per capita. Assim, sendo que ambos os países têm territórios e populações comparáveis e um passado semelhante de colonização europeia, como é possível se explicar o gigantesco vão existente entre as economias dos dois países? Entre os motivos mais comentados certamente estão a geografia, muito bem explicitada por Caio Prado Júnior em Formação do Brasil Contemporâneo, a colonização de origem portuguesa, como tratada por Sérgio Buarque de Holanda, e a classe dirigente agrária, delineada por Celso Furtado. Porém, o que trago aqui hoje é uma razão que em análise comparativa tem um impacto notável, ainda que seja muito pouco tratada: as monoculturas promovidas por cada um desses países, café e algodão, como visto por Richard Graham em seu artigo Escravidão e Desenvolvimento Econômico, Brasil e Sul dos Estados Unidos no século XIX. Como pode ser visto nessa tabela, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil eram extremamente dependentes de suas respectivas produções agrícolas durante o século XIX, o algodão chegando a representar 63% das exportações americanas e o café a mesma porcentagem das brasileiras, ainda que 50 anos depois. Porém, o algodão sempre foi muito mais lucrativo, algo demonstrado por essa outra tabela. Nos últimos anos antes do início da Guerra Civil Americana, o valor de suas exportações alcançava de modo consistente o marco de 20 milhões de libras esterlinas, chegando a 39 milhões em seu ápice. Em comparação, o pico das exportações do café foram de 14 milhões de libras. Na coluna 6 da tabela está quantas vezes o algodão foi mais lucrativo do que o café, comparando os últimos anos antes do fim da escravidão em cada país, demonstrando que nesse período o lucro do algodão foi em média 60% maior. Tendo um lucro demonstrativamente superior, é possível explicar o porquê as plantações norte-americanas implantavam uma quantidade consideravelmente superior de tecnologia em suas plantações, a exemplo do descaroçador, que era essencial e onipresente, enquanto no Brasil arados, semeadoras e cultivadoras eram raramente vistos. Mas essa diferença de lucratividade tem efeitos que vão para além da roça. A construção de infraestrutura para o transporte desses produtos recaía na maior parte das vezes sobre os fazendeiros interessados. Então, o sul-americano, com sua maior disponibilidade de capital para isso, acabou por ter estradas melhores e, mais importante do que isso, mais estradas de ferro. Como pode ser observada nessa imagem, o Brasil tinha consideravelmente menos ferrovias em 1890 do que o Sul em 1865. E quando é feita uma comparação apenas das regiões cafeeira e algodoeira, os Estados Unidos tinham quase 4 vezes mais trilhos no chão. A maior integração econômica trazida por isso pode ajudar a explicar o desenvolvimento industrial muito mais rápido dessa região. Outro fator considerado pelo autor para a maior implementação dessa tecnologia e desenvolvimento da infraestrutura é a disponibilidade de capital. Para poderem começar a implementar equipamentos mecanizados em suas plantações, os agricultores poderiam ir à cidade e pedir aos bancos linhas de créditos com juros que circulavam por volta de 8% no Sul e mais do que isso nos bancos brasileiros, ainda que seja difícil dizer quanto a mais. Porém, o que se pode dizer por certo é que esses juros maiores tornaram o capital relativamente menos disponível no Brasil. Parte disso certamente se deu devido às ligações que já existiam entre os Estados Unidos e o Reino Unido, nessa época o maior provedor de crédito do mundo, sendo que um foi colonizado pelo outro. Porém, os produtos que os latifundiários de cada país buscavam produzir também são responsáveis por essa diferença. Durante o século XIX, o algodão ascendeu para se tornar uma das matérias-primas centrais para o desenvolvimento das indústrias têxteis. Grandes empresários investiam grandes capitais para estabelecer novas tecelagens que necessitavam de muita mão de obra. Assim, o fluxo constante do algodão era indispensável para que as engrenagens da economia continuassem a girar, como provado pela crise que acontecia no noroeste da Inglaterra logo no início da Guerra Civil Americana. Em comparação, depois de colhido,
o café era enviado seco para os mercados consumidores, onde passava pelo processo de torrefação, muito menos complicado do que a tecelagem, requerendo menores investimentos em empregados para a produção em larga escala, e muitas vezes sendo torrado apenas para o consumo próprio ou de um único comércio. Como o próprio Graham coloca, o algodão assegurava facilmente, em última instância, sua colocação enquanto matéria-prima, ao passo que o café permaneceria basicamente com uma sobremesa levemente estimulante. Afinal, tendo em mente as diferenças claras entre esses dois produtos e o consequente desenvolvimento econômico das áreas em que representavam a maior parte de suas exportações, fica óbvio que a monocultura do algodão, com seus maiores lucros e maior importância para o mercado global, traz claras vantagens para o desenvolvimento das áreas em que é plantada quando comparada com a monocultura do café. Obrigado a todos aqueles que assistiram o vídeo até o final. Se possível, deixe seu gostei aí. E na descrição do vídeo eu estou deixando um link com a bibliografia que foi utilizada para fazer esse vídeo e alguns outros links que podem ser interessantes para quem quiser continuar pesquisando um pouco sobre o assunto.